Existe vida além desse mundo material que vivemos? Hoje, no Além da Matéria, a gente vai falar muito sobre vidas em outros planetas, principalmente em Vênus. Olá, Sara! Olá, Rafael! Como você está? Tô bem de estar aqui. Olha, eu ouço muito falar de existem vidas em outros planetas, mas tem sempre uma curiosidade. A primeira é o seguinte, falam que na Terra tem 8 bilhões de habitantes, mas falam que tem 3, 4 vezes vidas em volta da Terra. Então, além da Terra, tem outras vidas, tem outros lugares que a gente poderia falar, nossa, lá naquele planeta tem vida, naquele outro tem vida? É muito interessante falar sobre isso, Rafa, porque a gente acredita que no nosso sistema solar o único planeta habitado é a Terra. E, na verdade, eu queria dizer para vocês que no nosso sistema solar tem vários planetas com civilizações extremamente avançadas, que estão habitados e que a gente ainda vai chegar a descobrir. Por quê? Porque para a gente entender a vida em outros planetas, é muito importante a gente entender a vida em outras dimensões. Há muito tempo, Kardec já nos dizia isso, Chico Xavier, uma vez numa entrevista no Pinga Fogo, também falou isso. Porque a gente quer entender que tem vida em outros planetas na nossa dimensão. Então, às vezes a gente vai em um planeta e não vê a vida com o nosso padrão que a gente tem de visão, com o nosso espectro, né, de percepção, que é um espectro muito encurtado da terceira dimensão, e aí a gente fala, esse planeta não tem vida. E não, esse planeta pode ter vida, só que a gente, para considerar a vida em outros planetas, a gente tem que considerar a vida em outras dimensões. E sim, em outras dimensões, existem vidas no nosso sistema solar. Júpiter, por exemplo, é o planeta que está numa dimensão bem acima da nossa, e é o planeta que tem espíritos, né, consciências mais avançadas dentro do nosso sistema solar. Então, assim, Júpiter e o Sol, né? No próprio Sol, a vida. E a gente fica assim, nossa, será que o Sol é habitado? Sim, também, né? Devido à nossa ignorância, quando você falou do Sol, eu pensei, mas é impossível, né? Porque o Sol vai queimar tudo que tem lá. Sim. E na verdade não, né? Como Não. você está numa outra dimensão, você nem sente aquele calor que está lá do Sol. Como que funciona isso? A forma que a gente sente calor e frio tem a ver muito com o nosso corpo, né? E essa matriz física do nosso corpo. Então, em outras dimensões, a luz, o calor, o frio, ele vai se manifestar de forma diferente. Então, a gente tem vida em Marte, nós temos vida em Vênus, que a gente vai falar mais, em Júpiter, então, assim, Saturno. Um dos primeiros livros psicografados de Chico Xavier, que é Cartas de uma Morta, em que ele relata, né, que a mãe dele relata a experiência dela pós a morte. Nesse livro, acho que foi o terceiro livro de Chico Xavier, um dos primeiros mesmo, ela fala das viagens que ela fez a Saturno com o mentor, e que o mentor mostrou esse Saturno, que Saturno tem os mares rosas, como que é a civilização, como que as pessoas vivem em Saturno. Ou seja, já nos primeiros livros ele nos conta isso. Então, se a gente vê por uma ótica, por um prisma, mais além da matéria mesmo, né? Mais afastado de só existe o que está na minha dimensão, se a gente começa a abrir a nossa mente e ver que outras dimensões existem, a gente vai ver a pluralidade dos mundos habitados. Em Vênus existe uma só dimensão? Podem existir várias dimensões com vidas diferentes? Como que funciona essa parte? Tanto em Vênus como na Terra, existem várias dimensões com vidas diferentes. Você até falou, e eu não te respondi, que a Terra chegou, né, na marca de 8 bilhões, acho que foi por agora, né, de pessoas encarnadas. E, na verdade, nós temos cerca de 30 bilhões de espíritos na crosta terrestre. Então, a gente está vivendo num planeta que tem 8 bilhões de encarnados, mas nós temos que considerar que temos aí mais 22 bilhões de desencarnados que estão vivendo em outras dimensões, em cidades espirituais, como a própria cidade do nosso lar, que a gente tem no filme, e várias outras colônias, tem as zonas umbralinas. Então, esses espíritos, eles vivem em dimensões diferentes, em padrões vibracionais diferenciados. De acordo com o quê? Com a vibração pessoal de cada um. E em Vênus também. Só que a dimensão de Vênus é uma dimensão, são oitavas acima. E os seres de Vênus, eles são muito conhecidos por uma marca, que é a marca do amor. Eles são seres que, no seu corpo emocional, eles são muito avançados. Então, eles têm uma capacidade de amar enorme. Não sei se vai saber responder essa pergunta, mas Jesus, Maria, eles vieram de Vênus? Como que... Quem poderia dar exemplos de entidades ou de
grupos, pessoas assim, que a gente olhou na Terra, nossa, a pessoa é tão boa, pode ter vindo de lá? Sim, vários seres. Maria, muitos dizem, né, que Maria é uma veneziana, ela veio de Vênus. E também vários seres que trabalham na Grande Fraternidade Branca Universal escolheram Vênus para ser aquele lugar para eles aportarem, né? Então, vários seres, eles vieram de Sírios, de outras Pleiades, de outros planetas, que são em outros sistemas, e aportaram em Vênus. Então, Sanat Kumara, que é um ser de muita luz, que trabalha muito com a Fraternidade Branca e ajudando muito o Projeto Terra, ele também vive em Vênus. Então, nós temos vários ajudantes, vamos dizer assim, auxiliadores espirituais da Terra, que estão aportados em Vênus e que muitas vezes nos ajudam de lá mesmo, ou eles vêm aqui e a presença deles chegam aqui mesmo. É possível, por exemplo, eu estar caminhando na rua e cruzar com algum ser de Vênus que está encarnado na Terra? Sim, com certeza, porque nós somos seres estelares. A gente tem que aumentar um pouco a nossa visão de achar que, não, eu sou um ser desse planeta, eu sou humano e eu sou um terráqueo. Não, nós somos filhos das estrelas, nós viemos de vários planetas, ainda mais a Terra, que é um planeta muito heterogêneo na sua constituição. O Projeto Terra ele é muito singular. Ele tem espíritos de diferentes vibrações nele, que é diferente dos outros planetas do nosso sistema. Por isso que é um planeta que, às vezes, o próprio sistema solar, né, os próprios planetas, eles se preocupam com a Terra. Porque a Terra é um projeto em que veio de vários grupos de almas em exílio. Então tem os capelinos, que já vieram, inclusive já até voltaram. Tem vários seres que vieram de outros planetas para passar por uma experiência aqui. Então a gente tem de uma vibração muito densa e muito baixa até uma vibração de muito amor, muito sutil no mesmo planeta. Já em Júpiter, por exemplo, em Vênus, essa distância é muito diminuída. Então eles compartilham, eles são mais homogêneos na sua vibração, não tem tantas diferenças igual aqui na Terra tem. E no futuro, aí é uma pergunta e uma dúvida, então com o grau de evolução que a gente vai tendo, eu posso chegar a viver em Vênus ou é sempre na Terra e eu vou sempre voltando para a Terra? Como que funciona essa parte? Sim, você pode fazer uma encarnação aqui e ter uma encarnação em outro planeta, em outra dimensão. Tem que ver aquilo que o seu espírito precisa mais e até onde a sua vibração consegue alcançar. A gente tem uma entrevista muito interessante de Allan Kardec, que eu uso sempre muito nas minhas palestras, que ele publicou na Revista Espírita da época, eu acho que é 1856, se não me engano, 58, se me corrijam, em que ele entrevista um ser de Júpiter. E esse ser, ele está lá em Júpiter. Ele entrevista ele numa projeção de consciência, porque você, projetando a sua consciência, você pode inclusive ir para outros planetas. Às vezes no seu próprio momento do sono também, dependendo do seu grau de expansão da consciência. E ele entrevista um ser de Júpiter e ele fala como que é a vida lá. Então, e ele fala que ele já encarnou aqui. Então, quer dizer que nós podemos sim encarnar em planetas diferentes. As pessoas que já romperam essa barreira, pra gente é igual falar assim, posso encarnar em um país diferente? Né? Sim. Então, quando tem planetas muito avançados, eles já conquistaram a questão do universo, eles já entenderam que existe vida em outros planetas, ele entende o outro planeta como um outro país. Muito bom. Uma curiosidade que eu tenho eu ouço muito falar do Sol, Júpiter, Saturno e Vênus, no geral. Mas Mercúrio, Marte até pela proximidade da Terra, eu ouço pouco, Urano, pouco. Por que a gente comenta muito desses planetas e outros a gente acaba comentando muito pouco? É que eles são planetas de destaque pelas civilizações que têm e pelo tanto que as civilizações desses planetas são comprometidas com a gente. Mas sim, existe vida, né, em Mercúrio. Outros são os que estão mais afastados, eles estão mais isolados, não tem tantas sociedades ali. Mas esses que tem as sociedades que mais se preocupam. E eles se preocupam por quê? Porque eles são muito preocupados com a questão atômica, por exemplo. Uma eclosão atômica, uma bomba atômica na Terra, se que desintegrasse o planeta Terra, iria interferir em todo o sistema solar. Na rota dos outros planetas, na órbita dos planetas. Então, eles se preocupam muito, ainda mais quando teve a Guerra Fria, muitos seres vieram porque eles estavam muito preocupados com essas ogivas nucleares, porque qualquer catástrofe na Terra, ela vai repercutir no sistema solar e no universo como um todo. Já quero outro tema sobre isso. Já vamos montar Então tem essa preocupação. Então eles são como se fossem os irmãos mais velhos. Sim. Os de Júpiter, de Vênus, cuidando sempre do planeta Terra. E lembrando, gente, que existe sim vida nesse planeta, só que a gente tem que entender que são dimensões diferentes. Aí fala,
mas a Sara falou lá com o Rafael, além da matéria, que existe vida em Marte, a sonda foi lá e não viu. A sonda, ela tá captando um espectro de visão, de percepção da nossa terceira dimensão. Não é da dimensão deles. Nossa, já estamos acabando, eu queria continuar. Bom, muito obrigado, Sara, por mais hoje esse bate-papo. É sempre essencial para a gente esse aprendizado. Ouço muita gente comentando, nossa, que legal, eu aprendi muito, então eu agradeço novamente. Eu que agradeço que a gente saia desse programa de hoje com a consciência mais expandida e nos sentindo seres estelares. Sim, então para vocês que estão nos acompanhando, não esqueçam de dar o like, comentar o que gostaria de ouvir depois disso. E vamos dormir pensando sempre em expansão e quem sabe a gente chegar um dia em Vênus e Júpiter.